Oi, gente, paz seja convosco. Hoje eu vou falar com vocês aí, né, baseado sobre a palavra déjà vu, né, baseada aí alguns argumentos, né, algumas coisas que eu tenho ouvido aí. Então, assim, senti o desejo no coração de falar com vocês sobre o que eu acho, né, e o que eu penso também sobre o déjà vu, tá? A palavra déjà vu, gente, significa que é uma situação aí já vivida ou conhecida, né? De acordo com alguns cientistas aí, a palavra dizem que também é uma consequência aí do nosso cérebro, que identifica um erro, né, em nós aí, identifica um erro de memória, né? O déjà vu aí, para alguns cientistas, significa isso. Há uma reação também checando aí uma memória, né? Checando uma memória que o cérebro acabou aí de criar. Mas se é algo imprevisível, né? A gente pensa assim, se é algo imprevisível, como prever uma situação inusitada aí que nem sabe como vai acontecer, né? Porque o déjà vu, como dizem, né? Ele cria ali uma situação de imediato, né? Uma coisa realmente previsível mesmo, que é de imediato. Você não sabe quando vai acontecer e às vezes você tem aquela sensação de que já viveu ou já passou por alguma situação, alguma experiência ali. E aí eles chamam e costumam falar aí que é um déjà vu, né? E muitas das vezes também na nossa cabeça, né, a gente fica um pouco confuso, porque a gente começa a pensar, né, e achar que a gente aí teve uma outra vida ou participou de um outro mundo, né, ou teve em alguma situação ali, porque a gente vê uma ação ali que ela se repete como se fosse real, como se você vem a sua memória ali de que você já passou por aquilo, você já viveu aquilo, e aí você começa a acreditar que realmente você pode ter tido, né, uma outra vida, pode ter passado por uma situação aí a qual te levou a ter esse pensamento. Mas eu vou dividir com você hoje alguns capítulos e versículos da Bíblia, né? Que o Senhor nosso Deus, ele é um Deus vivo, que nos exorta, que nos edifica e que nos ensina também, né? Principalmente aí na palavra dele. Olha, em Miqueias 7, no versículo 19, diz assim, ó: porque tu, ó Deus, terá piedade de nós e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, né? Então, ou seja, o déjà vu ele traz para a gente aí lembranças, né? Situações vividas no passado, né? A Bíblia nos fala que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento, né? Em Miqueias 7, no versículo 19, você tem esse alerta aí. E também tem uma outra situação vivida aí em Salmo 6, no versículo 5. Davi recorre às misericórdias de Deus para alcançar o perdão do Senhor, né? E diz: porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará, né? Em Salmo 6, no versículo 5, você encontra essa passagem de Davi, né? Recorrendo aí à misericórdia do Senhor e lembrando que na morte não há lembranças, né? Então nós vamos aí também, porque o déjà vu ele traz pra gente, né, essas duas situações, a primeira aí no passado, né? E Deus ele fala que, né, os nossos pecados, as nossas ações, tudo que fizemos ali que não louvou, não engrandeceu o nome do Senhor, foram jogados no mar do esquecimento. E também, né, no livro de Salmos, quando Davi recorre à misericórdia do Senhor, ele lembra ali que na morte não existe lembranças, né? Então, o déjà vu, ele traz, né, essas coisas similares aí pra gente. Tem uma outra passagem também no livro de Lucas 16, no versículo 24 ao 26, que diz assim, ó: o rico diz para o pai Abraão: tem misericórdia de mim, mande Lázaro molhar a água na ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nas chamas. E ele responde, né? Há um grande abismo entre eu e você, de sorte que eu não posso passar para o outro lado, nem tampouco de lá para cá. E assim vice-versa, nem de lá para cá, nem de cá para lá, né? Então, ou seja, não existe passagem aí. O déjà vu também, ele nos traz uma lembrança aí, né, de que nós possamos
pensar, né, chegar a esse pensamento para nós, que possamos ter tido uma outra vida, possamos ter tido uma outra pessoa, podemos ter sido uma outra pessoa aí, né? Então nos traz lembranças, coisas aí referente ao passado e de outras vidas, de outra encarnação, etc, né? Então, assim, a palavra do Senhor é clara, nos diz aí que não existe, né? Existe um grande abismo aí entre o outro mundo e entre o mundo em que vivemos na atualidade, né? Então, assim, resumindo, né, não seria, assim, meu modo de falar, né, e de dizer para vocês o significado aí na mensagem da palavra do Senhor. Não seria isso aí uma estratégia de Satanás para iludir e confundir as pessoas, acreditando aí que o seu passado aí, né, você poderia ter sido uma pessoa rica, uma pessoa boa, uma pessoa que tem condições favoráveis, uma pessoa aí que seria, né? Ou pode ser aí quem você gostaria de ser, ou interpretar um personagem, né? Então, assim, nós temos que ser sábios, né? Para entender, para discernir a palavra do Senhor, mas também temos que ser prudentes, né? E pedir ao Senhor discernimento para nós entendermos a palavra dele, para que não sejamos aí enganados, né? Não possamos aí ser enganados por pensamentos e por coisas aí que não diz coisas boas para nós, né? Assim, imagina para você ver, seu passado, né? Às vezes você tem um déjà vu, vamos supor assim, um déjà vu como uma lembrança, algo que você vê ali naquele imediato momento, naquele momento imediato ali, e você vai e fala assim, poxa, eu já vivi essa situação, já passei por essa situação, né? E seja uma coisa ruim, uma experiência ruim, né? Deus não quer isso para você. Deus não vai te mostrar ou te dar uma lembrança de uma coisa ruim. Para quê? Vai te lembrar uma coisa ruim, uma coisa que já passou, uma coisa que nem, né? Aí você vai e pensa, poxa, eu já vivi essa experiência, eu já passei por isso. Porque o diabo, ele é acusador, né? E ninguém mais do que ele para saber também do nosso passado, né? Porque o nosso futuro ele não sabe, porque a Bíblia nos fala também que os planos do Senhor na nossa vida não podem ser frustrados. Então ele não sabe, ele tenta atrapalhar os planos de Deus na nossa vida, mas ele não sabe de nada, porque ele jamais vai poder atrapalhar os planos de Deus na nossa vida, porque os planos de Deus para nós não podem ser de maneira nenhuma ser frustrados, tá? Então assim, é o meu modo de falar, né? O meu modo de pensar. Então, ele usa o passado aí para iludir, para confundir muitas pessoas, né? Que algumas pessoas ainda acreditam nessas coisas. Não vou negar para você também, não. Há um tempo muito atrás também, quando eu tinha esse tipo de déjà vu, né? Como dizem, eu também chegava a pensar que poderia, né? Ter vivido uma outra coisa, uma outra assim. Então, assim, depois o Espírito Santo foi abrindo a mente, foi dando discernimento. E aí nós temos que entender, né? Que a palavra de Deus, como diz lá em 2 Coríntios 5, no versículo 17, né? O Senhor diz assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós devemos acreditar nisso, olhar para o nosso futuro e lembrar, né, do que o Senhor nos diz na palavra dele, e lembrar também nos capítulos, nos versículos da Bíblia, que o Senhor nos fala e nos responde, né, as nossas perguntas que muitos de nós temos o tempo todo, que, né, o passado ele foi lançado aí no mar do esquecimento. Na morte não há lembrança e existe um grande abismo entre o mundo daqui para o outro mundo. Então não há passagem, tá bom? Então assim, como diz a própria palavra déjà vu, que se dá um sentido aí de passado também, né? Déjà vu. Então deixa o déjà vu lá no passado. Deixa ele lá. Mexe no passado não. Vamos viver o futuro, né? Nos preparar para a vinda do Senhor e confiar na palavra dele, crer que o nosso futuro está em Deus, a nossa vida está em Deus e temos a nossa visão aí aberta para frente, para seguir os caminhos do Senhor, para continuarmos aí com a palavra do Senhor no nosso coração e nos conduzindo a cada dia em novidade de vida, tá? Para que, como diz lá aí em 2 Coríntios, né?
que nós possamos estar em Cristo, para que as coisas velhas fiquem para trás, para que tudo se faça novo, tá bom? Deus abençoe abundantemente. Déjà vu, fique para trás, né? Que a nossa visão agora é para frente em Cristo Jesus. Deus abençoe.